Outubro de 1962. O mundo segura a respiração. Dois gigantes nucleares, Estados Unidos e União Soviética, estão prestes a colidir. Mísseis apontados, aviões em alerta, submarinos rondando o Caribe. Não era mais um conflito diplomático. Era um jogo de xadrez em que a derrota significava o fim da humanidade. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, o mundo respirou aliviado. Mas mal sabia que estava apenas trocando um pesadelo por outro. De um lado, os Estados Unidos, orgulhosos de sua vitória e de seu estilo capitalista. Do outro, a União Soviética, poderosa e disfarçadamente expansionista. A tensão entre essas potências não demorou a virar uma disputa velada, uma espécie de guerra sem tiros, cheia de espionagem, propaganda e influência política. E o mais curioso, essa nova guerra, que ganhou o apelido de Guerra Fria, foi tudo menos fria nos bastidores. Você já parou para pensar que o mundo passou décadas com o dedo no botão vermelho? Pois é. Nessa época, o medo de uma guerra nuclear virou parte do cotidiano. Os americanos tinham campanhas educativas ensinando crianças a se esconderem embaixo da carteira se um míssil fosse lançado, como se isso adiantasse alguma coisa. Enquanto isso, a União Soviética espalhava sua ideologia como quem oferece bala em porta de escola. A briga não era só por território, mas por mentes, corações e principalmente influência. Tudo virou um tabuleiro geopolítico, e cada movimento era calculado com frieza. Os acordos de paz pós-guerra foram como uma reforma mal feita. Encobriram rachaduras, mas deixaram o encanamento estourando por dentro. O mundo não estava mais dividido entre aliados e inimigos, e sim entre capitalistas e comunistas. Nascia ali uma corrida. Quem iria dominar o futuro? Essa pergunta virou o combustível para uma série de conflitos indiretos, onde as potências usavam outros países como peões. E se você acha que isso já soa tenso, espera só até descobrir como Cuba entrou nesse jogo de gigantes. Cuba, uma ilha caribenha com sabor de rum, charutos e revolução. Em 1959, um jovem de barba espessa e ideias afiadas chamado Fidel Castro tomou o poder, derrubando o ditador Fulgêncio Batista. Muita gente comemorou, achando que finalmente o povo cubano teria liberdade. Mas Fidel tinha outros planos, e um deles incluía romper com os Estados Unidos. Como quem troca um vizinho implicante por um parceiro misterioso, ele foi bater na porta da União Soviética. A aproximação entre Cuba e a URSS não foi só ideológica, foi estratégica. Os soviéticos viram uma oportunidade de ouro, uma aliada comunista bem no quintal dos Estados Unidos. Para Cuba, foi como ganhar um guarda-costas nuclear, e para os americanos, um pesadelo de proporções caribenhas. A partir daí, a ilha virou uma peça-chave no tabuleiro da Guerra Fria. E olha só que ironia, um país pequeno virou o centro das maiores tensões globais da história moderna. Imagine que você mora em um bairro tranquilo, e do nada, seu vizinho começa a guardar foguetes no jardim. E ainda convida o maior inimigo da cidade para tomar café em casa. Foi isso que os Estados Unidos sentiram ao ver Cuba de braços dados com Moscou. O governo americano se sentiu traído e ameaçado, e o clima começou a esquentar. Mas isso ainda era só o começo da tempestade que se formava no horizonte. Os Estados Unidos, já desconfiados da aliança entre Cuba e a União Soviética, decidiram agir, mas de forma camuflada. Em 1961, a CIA treinou exilados cubanos para invadir a ilha e derrubar Fidel Castro. O plano? Desembarcar na Baía dos Porcos e fazer parecer que era uma revolta interna. Só que deu tudo errado. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Falhas de comunicação, má preparação e um povo que, ao contrário do que esperavam, não se rebelou com a chegada dos invasores. Foi um vexame histórico, digno de roteiro de filme, mas daqueles em que o mocinho tropeça na própria capa. Em vez de enfraquecer Castro, a invasão fortaleceu sua imagem como herói da resistência. Ele saiu mais forte, mais popular e com ainda mais motivos para se aliar de vez com a União Soviética. E os Estados Unidos? Ficaram com cara de quem tentou puxar o tapete e caiu sozinho. Kennedy, que estava no início do mandato, precisou engolir esse fracasso logo no café da manhã da política internacional. Esse episódio deixou claro que Cuba não seria um problema fácil de resolver. E a União Soviética, percebendo a vulnerabilidade dos Estados Unidos naquela região,
começou a planejar algo muito mais ousado. A lição? Subestimar um adversário, pequeno mas motivado, pode sair caro, muito caro. E a resposta que Moscou estava preparando? Bom, ela viria voando e com ogivas na bagagem. O dia 14 de outubro de 1962 entrou para a história sem fazer barulho, mas causou calafrios em quem soube da notícia. Um avião espião U-2 dos Estados Unidos sobrevoava Cuba quando registrou imagens de construções suspeitas. Analisando as fotos, a CIA descobriu algo que congelaria o sangue de qualquer general: mísseis balísticos soviéticos, com capacidade nuclear, sendo instalados ali mesmo, no coração do Caribe. A reação em Washington foi imediata. Silêncio absoluto. E pânico contido. Era como descobrir que o inimigo montou uma base de guerra no seu quintal. E você só percebeu quando ele já estava quase ligando os motores. Kennedy foi informado e convocou seu grupo de conselheiros, o ExComm. A tensão era tanta que, mesmo entre os generais, ninguém tinha certeza do que fazer. Atacar? Invadir? Negociar? Qualquer passo em falso podia acender o estopim de uma guerra nuclear. E, sinceramente, ninguém queria ser o primeiro a apertar o botão. Imagina a sensação de saber que mísseis com poder de destruir cidades estavam a apenas 150 quilômetros da sua costa. Os Estados Unidos se viram acuados pela ousadia soviética. E não era só sobre Cuba ou mísseis, era sobre poder, reputação e equilíbrio global. Mas se você pensa que a situação já estava insuportável, espere até entender o que aconteceu nos 13 dias seguintes. De 16 a 28 de outubro de 1962, o planeta inteiro viveu em suspense. Foi como assistir a uma partida de pôquer entre dois jogadores com bombas nucleares no colo. E ninguém piscava. Os Estados Unidos anunciaram uma quarentena naval em Cuba, um bloqueio disfarçado para evitar confronto direto. A tensão subiu quando navios soviéticos seguiram rumo à ilha. Todo mundo esperava o pior: um torpedo, um tiro, um engano. Qualquer faísca poderia acender o apocalipse. E foi exatamente nesse momento que um homem desconhecido impediu que o mundo explodisse: Vassily Arkhipov. Ele era um oficial soviético a bordo do submarino B-59, que estava nas águas próximas a Cuba, carregando torpedos nucleares. Americanos lançaram cargas de profundidade como sinal de advertência. A tripulação soviética pensou que a guerra havia começado. O capitão do submarino decidiu lançar o torpedo nuclear. Para isso, era necessário o consenso de 3 oficiais. 2 deles concordaram. Apenas um se recusou a autorizar: Vassily Arkhipov. Ele argumentou que precisavam subir à superfície e estabelecer contato antes de iniciar qualquer ataque. Sua calma e insistência impediram o disparo. E com isso, Arkhipov salvou o planeta de uma catástrofe nuclear. Dentro das salas fechadas da Casa Branca e do Kremlin, o clima era ainda mais denso. Kennedy e Khrushchev se enfrentavam em silêncio, com cartas diplomáticas que pareciam mais enigmas do que propostas. Em um dia, o líder soviético pedia paz, no outro, vinha com ameaças veladas. Era como um jogo de espelhos. Ninguém queria ceder, mas todo mundo sabia que se um empurrasse demais, o outro cairia levando o mundo junto. Enquanto isso, a população americana fazia estoques de comida, cavava abrigos e rezava, literalmente. Escolas paravam suas aulas para ensinar como sobreviver a uma bomba nuclear. Como se um guarda-chuva pudesse parar uma tempestade de fogo. Mas foi nesse caos que surgiu uma troca de mensagens que mudaria tudo. E acredite, um dos fatores decisivos foi a sabedoria de escolher qual carta ler primeiro. Depois de quase 2 semanas jogando roleta russa com o planeta, algo inesperado aconteceu. A diplomacia venceu. Em 27 de outubro, Khrushchev enviou 2 mensagens para Kennedy. A primeira era mais branda, sugerindo a retirada dos mísseis soviéticos em troca da promessa dos Estados Unidos de não invadir Cuba. A segunda, bem mais agressiva, exigia também a remoção dos mísseis americanos da Turquia. Parecia uma jogada confusa, mas Kennedy, com frieza de mestre de xadrez, escolheu responder apenas à primeira. Foi como aceitar a oferta mais leve antes que a mesa virasse. Os soviéticos aceitaram, e no dia seguinte, anunciaram publicamente que desmontaram as bases em Cuba. Em segredo, os Estados Unidos concordaram em retirar seus mísseis da Turquia
dentro de alguns meses, mas sem alarde. Assim, ambos os lados salvaram a própria imagem. Nenhum parecia ter perdido, e ambos pareciam ter ganhado. Um acordo silencioso, mas poderoso, que tirou o mundo da beira do abismo. Esse foi um raro momento em que o bom senso superou o ego. Nem sempre quem recua é fraco. Às vezes, é simplesmente mais inteligente. Kennedy saiu como um estrategista, calculista, Khrushchev como um líder que sabia quando parar. O que ninguém sabia ainda era o que esse acordo silencioso significava para os bastidores da política mundial, porque a Guerra Fria não esfriaria tão cedo. Uma das lições mais marcantes da crise dos mísseis foi a seguinte: esperar o correio ou um mensageiro para resolver tensões nucleares é uma péssima ideia. Para evitar que o mundo quase acabasse de novo por causa da demora na comunicação, foi criado o famoso telefone vermelho, uma linha direta entre a Casa Branca e o Kremlin. Não era literalmente um telefone vermelho, era mais telex do que voz, mas a função era clara: evitar ruídos, atrasos e mal-entendidos. Afinal, numa guerra de egos e ogivas, cada segundo conta. Mais do que um fio de comunicação, aquele canal simbolizou uma mudança. Os líderes perceberam que não dava mais para brincar de Guerra Fria como se fosse partida de futebol. A crise dos mísseis foi o tapa na cara que o mundo precisava para entender que o arsenal nuclear era grande demais, perigoso demais e rápido demais. E o mais irônico? Foram 13 dias que ensinaram mais do que anos de discursos. Hoje, olhar para trás é entender como a humanidade chegou perigosamente perto de desaparecer. E não por falta de força, mas por excesso de orgulho. A diplomacia que surgiu dali não impediu novos conflitos, mas ensinou que até os maiores impérios precisam conversar. E é aí que a história muda de tom. Porque a tensão não acabou. Ela só se disfarçou melhor. E Cuba? Bom, Cuba continuou sendo um ponto quente no mapa global. Você provavelmente já ouviu que a Terceira Guerra Mundial quase aconteceu. Mas o que quase ninguém conta é quão perto ela realmente esteve, e o quanto foi decidida por cartas, espiões e egos feridos. Imagina acordar com a notícia de que há mísseis nucleares apontados para o seu país, a 150 quilômetros da sua casa. Foi isso que aconteceu em 1962, quando o mundo literalmente parou de respirar por 13 dias. E não por causa de uma pandemia, mas por causa da possibilidade real de desaparecer da Terra. O mais louco? Tudo começou com um avião tirando fotos no céu e terminou com líderes trocando mensagens dignas de novela política. Enquanto muitos acham que a história é feita de batalhas, tanques e tiros, essa foi uma guerra de silêncio, tensão e jogadas escondidas. E só quem realmente entende o que aconteceu ali, enxerga a genialidade e a loucura por trás de cada decisão. A crise dos mísseis de Cuba não foi apenas uma disputa militar, foi o maior jogo de xadrez da história humana. Mas por que Cuba? Por que os soviéticos arriscaram tanto? E por que os Estados Unidos engoliram certos sapos em silêncio? Se você acha que já sabe a resposta, prepare-se. O que vamos revelar aqui pode mudar totalmente sua visão sobre o que significa paz mundial. Você já tinha ideia de que o mundo chegou tão perto do fim com uma simples troca de mensagens? Fala sério. Se em 13 dias a humanidade quase desapareceu por causa de um jogo de poder, o que será que ainda está rolando por trás das cortinas hoje? Será que ainda vivemos sob a ameaça silenciosa de novas crises disfarçadas de diplomacia? Pensa nisso. Se os líderes da época tivessem reagido de forma mais impulsiva, talvez você nem estivesse aqui lendo isso agora. Não parece louco? Então a pergunta que fica é: o quanto você realmente entende da história que molda o seu presente? E mais, o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai só guardar ou usar para enxergar o mundo com olhos mais críticos e atentos? Se esse vídeo te fez pensar, então se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Aqui, a gente vai fundo nos bastidores da história, revelando as curiosidades que ninguém te conta. Porque entender o passado pode ser a chave para sobreviver ao futuro. Até a próxima curiosidade.